Começando hoje o nosso IBP Entrevistas, que vai ser um espaço de conversas, para assim termos mais informações sobre pessoas interessantes que estão fazendo coisas por esse mundo. E hoje, começando esse quadro, eu tenho a alegria de conversar com o Rubinho. E para você entender um pouco da história, o Rubinho é o nosso hoje missionário na Itália, e tudo começou primeiramente, óbvio, no coração dele, quando Deus assim o chamou na sua história de vida. Mas quando eu me envolvi nessa história, comecei a participar disso, foi durante uma viagem. Nós estávamos andando nas ruas de Roma. E ali o Rubinho começou a abrir o coração dele sobre um chamado, um sentimento que Deus o levaria para a Itália. E sim, esta fala, esta convocação de Deus aconteceu. E hoje lá ele está, plantando uma igreja e pastoreando o rebanho. Então, Rubinho, muito bem-vindo ao IBP Entrevistas. Conte um pouco como é que está o trabalho lá na Itália. Há 10 meses a gente começou um trabalho, uma igreja, numa cidade que se chama Spresiano, na província de Treviso, e a gente começou com um grupo pequeno, na casa de uma pessoa, na casa de um casal que estava junto com a gente desde quando a gente começou a igreja em agosto de 2023, e foi muito legal porque essas pessoas enxergaram junto comigo essa visão de, bom, a gente está junto, a gente está se reunindo já, o que a gente vai fazer? E quando a gente viu, a gente já era uma igreja e a gente começou na comunhão, nas casas, entendemos a necessidade de buscar um lugar, e nesse grupo a gente tem pessoas que cantam, que tocam, que são líderes, pessoas que já tinham alguma experiência também de ministério, e a gente começou a se reunir como igreja propriamente na sala de um hotel, e nesses 10 meses muitas coisas têm acontecido e eu tenho visto a resposta desse chamado que você falou, daquilo que eu sonhei, daquilo que Deus queimou no meu coração. São 3 anos que eu estou na Itália e esses 10 últimos meses têm sido os mais intensos da minha vida. Como foi para você discernir que Deus estava te chamando para pastorear esse rebanho? Bom, na verdade, como toda pessoa que é chamada, no começo eu acho que eu fingi que não estava entendendo o que era comigo, né? Mas eu acredito que desde o começo eu sabia que era eu. Naturalmente a gente começou a igreja e no momento que a gente começou, talvez não era 100% claro que a pessoa que estaria à frente da igreja seria eu, muito embora eu já pregava, muito embora eu já estava à frente, mas eu vejo que já era um trabalhar de Deus não só comigo, mas confirmando também com a comunidade. Isso é uma coisa que eu tinha no meu coração desde o começo, que se fosse eu, e você também tinha me dado esse conselho, que se fosse eu a pessoa, se Deus confirmasse isso, que eu seria o pastor da igreja, Deus falaria com as pessoas da igreja. Então, como Deus é perfeito, ele vinha trabalhando no meu coração, eu fui entendendo pelo movimento das coisas. Muitas coisas eu tomava frente, muitas coisas vinham para eu fazer. Então, na verdade, foi muito natural. Para mim foi uma experiência muito leve, sem nenhum tipo de imposição, sem nenhum tipo de pressão, sabe? Sem nenhum tipo de política. Foi uma coisa muito de Deus, sabe? Fluiu muito rapidamente. E lógico, Deus usou muito a sua viagem para a Itália. Aquele seguramente foi um divisor de águas, porque Deus usou a tua vida para ajudar as pessoas a entenderem aquilo que já estava muito claro. Então, eu creio que Deus já tinha falado comigo e o fluxo com as pessoas da igreja, muitos já me chamavam de pastor, muitos já me procuravam para se aconselhar, eu pregava, eu assumia muitas coisas, tomava frente, então quer dizer, foi um fluxo natural, não foi impositivo, não foi uma coisa pesada, sabe? E isso para mim deu paz no coração, porque quando eu vi as coisas estavam super certinhas, eu entendi, é isso mesmo, sou eu. Que legal, que legal. Essa é um mix, né, que a gente vive nessa hora, né, entre paz e também às vezes um pouco assim de uma instabilidade que bate no coração, medo,
Medo. O tempo todo. Caramba, como que eu vou ser o pastor disso? E aí você, obviamente, foi para o seminário, está fazendo o seminário, ao mesmo tempo que pastoreando o rebanho, a igreja começando e nascendo. Como que tá tudo isso no seu coração, na sua agenda? Eu acho que, para mim, foi uma virada de chave também, na verdade, porque, assim como você e tantas outras pessoas que têm o chamado pastoral, eu comecei no Ministério da Música. E eu servia... É Santa Música, né? Que capacita tantos para a obra, né? E eu comecei também com essa comunidade cantando, tocando, a gente fez o coral de Natal. Então, para mim, também rolou essa questão da virada da chave. Uma pessoa que a vida inteira serviu na igreja como maestro, como ministro de música, e de repente aquilo que eu esperava, ou talvez já tinha até, será que vai acontecer? Aconteceu. É o chamado pastoral. Então, hoje, eu tenho essa, digamos... Eu acredito que eu ainda estou transicionando, porque eu ainda ajudo, eu ainda canto. E você vai continuar músico para sempre. Exatamente. Mas é interessante como essa virada de chave acontece em todos os sentidos, inclusive com as pessoas. Porque a gente percebe que eles continuam te olhando, é normal, né? Como o ministro de música, mas existe também uma mudança do modo como as pessoas da igreja te olham, porque agora você é o pastor da igreja. Sim. Eu estou fazendo seminário, então isso também é uma coisa que mudou minha vida radicalmente, né? Fez prova, né? Fiz prova, meu Deus, vim para fazer 5 provas aqui, mas tem sido muito legal, porque é o mix da preparação, do conhecimento, de estudar e ter acesso a coisas que talvez eu nunca tinha estudado, eu já estou no campo trabalhando. Sim, e dando frutos. Exato, glória a Deus por isso. Muita gente se prepara para depois entrar no campo, para depois exercer. E no meu caso, eu já estou pilotando e aprendendo. Então tem sido muito legal porque é a prática com aquilo que você aprende. Então, isso tem sido realmente muito bacana. Me conta a história de novo, que eu amei aquela história de uma tal Bíblia italiana dada por alguém bem importante, que foi, inclusive, e se tornou pastor dessa igreja, pastor Ernesto Nini, e se tornou pastor emérito dessa igreja, e que também é mais é algo que a gente tem em comum, né? Conta a história daquela Bíblia, um pouco da sua relação com ele. A minha relação com o pastor Enéas, eu cresci na Igreja Batista do Povo, minha família está toda lá, então minha vocação ministerial, enfim, toda a minha trajetória como ministro de música, inclusive, se desenrolou na Igreja Batista do Povo e eu cresci aos pés do pastor Enéas. E ele me chamava, quando eu era pequenininho, de Diácono Mirim. Eu tenho vários livros, bíblias, que ele escrevia, Diácono Mirim. Aí ele falava, às vezes eu ia chamar os diáconos, e os diáconos não estavam prestando atenção, e o Rubinho estava sempre de olho em mim. Então ele me chamava de Diácono Mirim, de olho no pastor. Fantástico. E eu tenho livros que ele escreveu, ao meu antigo Diácono Mirim, etc. E o pastor Enéas me apresentava para todo mundo como neto. E eu ia nos lugares com ele, ele falava, esse é meu neto, esse é meu neto. Então eu cresci com o pastor Enéas. E tem 2 coisas ministerialmente que me marcaram muito. Uma foi, se eu não me engano, em 2009, mais ou menos, ou um pouco antes, quando a minha filha nasceu, ele me presenteou com uma Bíblia. Ele sabia que eu gostava da cultura italiana, etc e tal. Daí ele me presenteou com uma Bíblia em italiano e ele fez uma dedicatória em italiano. Escreveu ao meu filho, não foi nem ao neto, ao meu filho Rubens Espada, com as saudações do seu avô, Ernesto Nini. E ele falou, eu sei que você gosta da cultura, tá aqui. E aquela foi a minha primeira Bíblia em italiano, que inclusive está lá na Itália comigo. Marcou demais. Para mim aquilo foi quase que profético, né? Sim. E eu o filho espiritual também, porque ele também tinha raízes italianas. Exato. E eu gostava de ouvir as histórias. Ele falava italiano fluente. Ele é filho de italianos, né? Então, quer dizer, essa marca foi muito grande. E uma outra coisa que eu não sei se eu te contei. Uma das últimas vezes que eu fui na casa dele, ele morava aqui pertinho, na Caetés, aqui em Perdizes, ele me chamou para ir na sala dele. Ele tinha um escritóriozinho bem simples, mas cheio de livros. Eu conheci. E aquela mesinha, ele abriu a gaveta e tinha um caderno de couro. Dentro do caderno tinha o diploma dele dobrado e uma carteirinha. Aí ele falou assim, Rubinho, você tá vendo esse diploma? Esse é o meu diploma de teologia. Com esse diploma, Deus me abriu todas as portas. Tudo que eu fiz, inclusive me tornar diretor de um colégio, que eu jamais esperei que eu me tornaria. Fundar uma faculdade, que eu jamais esperei que eu faria. Foi tudo por causa desse diploma. Aí ele fechou o caderninho de cor e falou para mim assim, volta para o seminário. Você tem que fazer o seminário. Que fantástico. Cara, e essa voz, que fantástico. Eu de falar fico arrepiado, porque essa voz ecoou, né? E isso deve ter sido em meados de 2014. 10 anos depois, ele morreu em 15. 10 anos depois, estou eu sentado
na cadeira do seminário que ele foi um dos fundadores. Você entra na Teológica, o primeiro quadro é o dele, está escrito lá, um dos fundadores da Teológica, e ouvindo esse conselho. Missionário da igreja da qual ele fez parte, que é a Igreja Batista em Perdizes. Então, assim, é muito louco e... Só Deus pode descrever Só Deus pode descrever a forma como nós dois nos aproximamos e tudo, mas isso é incrível, é incrível. Então, eu entendo, André, que tem uma ligação, tem um propósito, que talvez a gente nem entenda, mas que talvez hoje eu sempre falo isso para minha filha. Puxa, eu queria tanto que o pastor Ernesto estivesse vivo, só para ele ver que eu virei um missionário na Itália. Que não é mais o diácono Mirim. Você entendeu? Mas um pastor do rebanho. A marca do pastor Enéas é muito forte, é muito forte. Que lindo. E uma coisa, desculpa só falar mais isso, mas eu vejo que o pastor Enéas, ele gostava muito de ele era, ao mesmo tempo que ele era mestre, ele era um evangelista, né, André? Sim. E ele gostava muito de pregar sobre Cristo, sobre Jesus. E eu estou experimentando, né, agora a série de pregações sobre pregar sobre Jesus, discipular a igreja com essas pregações sobre Jesus. Não tem como, em muitas delas, lembrar de coisas, de sermões que eu ouvi quando eu era criança, do Enéas pregando, sabe? Então, são marcas que ficam para a vida inteira. Eu não conhecia a Teológica pessoalmente, e quando eu vim semana passada para fazer as provas, eu entro no corredor, a primeira foto é do pastor Ernesto. Foi incrível. Fantástico. É uma marca. Fantástico. Rubinho, qual que é a sua leitura hoje sobre o italiano, o povo, a nação e a abertura deles para o evangelho? Devido, claro, a toda a influência, toda a história católica romana, como que você tem experimentado isso? Eles chegando, eles ouvindo, e o que você espera dessa igreja que está nascendo? O que você consegue ver neste início de plantação? O italiano, ele é realmente muito fechado até um certo ponto para o evangelho. A Itália é um país católico, mas o catolicismo não está no seu melhor momento, digamos assim. O islamismo e o ateísmo crescem vertiginosamente na Itália. Nós, como evangélicos, aspas, não somos nem 2% da população da Itália, que são cerca de 60 milhões de pessoas. A gente é 1, qualquer coisa, incluindo um monte de outras igrejas e religiões. Então, o evangelho tem um campo enorme para conquistar na Itália, especificamente. Talvez o momento político é bom, porque temos uma primeira-ministra de direita que acaba sendo um pouco mais aberta para certas coisas no que diz respeito à questão das igrejas, não existe ainda uma questão de perseguição, etc. O italiano em si, ele é fechado, mas o italiano é um que você precisa explicar para ele. O italiano, ele quer te conhecer primeiro, você conquista primeiro a pessoa do italiano para depois você levar o evangelho para ele. Então o italiano, quando ele chega no momento do evangelho, e a gente tem visto isso, o italiano tem perguntas, o italiano tem muitas dúvidas, então não é que ele se converte... Honestidade. Né? Exato, e não é só a questão da emoção, né? O italiano, ele precisa entender, até porque uma boa parte dos italianos católicos estão bem desiludidos com a Igreja Católica. Então a gente encontra também um espaço para responder coisas que eles não encontraram ali, né? A Igreja Católica ainda é muito poderosa. Eu moro numa cidade de 9 mil habitantes e tem uma igreja que é do tamanho da Catedral da Sé, na minha cidade. Então o catolicismo é ainda muito forte, com prédios, igrejas, com uma estrutura gigante, mas em decadência. Estão tentando trazer os jovens para perto, mas os jovens estão muito longe, né? Tem muitos italianos jovens se interessando pelo islamismo e por outras religiões. Então, na verdade, é exatamente aí que a gente entra. A partir do momento que você se aproxima do italiano e você acessa esse coração que parece duro e você ganha a amizade do italiano, aí você entra com o evangelho. E aí você vai ter que responder umas perguntas, tem que se preparar, porque eles são realmente cheios de questionamentos, mas o italiano, quando ele se converte, ele fica mais crente que a gente, porque ele entende. O italiano, ele decide aceitar a Cristo porque ele entendeu, e isso é lindo. É lindo. Eu brinquei com a Marília, que estava sentada do meu lado, no domingo, e falei assim: o pastor André pregou nem meia hora, eu prego 45 minutos. Por quê? Porque eles têm fome. Isso é muito legal. E você me perguntou sobre o que eu espero da igreja, o que é que eu vejo. A gente tem observado a misericórdia de Deus conosco. A nossa ideia mesmo porque tem poucas igrejas ali na região, a nossa ideia é pregar a palavra de Deus e oferecer para essas pessoas
que não conhecem a Cristo uma oportunidade de conhecer quem é o caminho. Então a gente tem, na simplicidade de uma igreja recém-iniciada, com as nossas atividades, estamos proporcionando, seja um encontro de jovens, seja através do coro, que é uma estratégia maravilhosa, a música, ou de um estudo bíblico, ou dos cultos de domingo, chamar a atenção do italiano numa igreja que está fazendo aquilo que praticamente ninguém está fazendo, né? Quantas igrejas estão aí pintando as paredes de preto, fazendo show, que não tenho nenhum problema com isso, a gente só quer pregar a palavra de Deus, isso é uma igreja simples. Igreja, né? E isso tem sido legal. E uma coisa muito bacana é que Deus tem trazido as pessoas. Todo domingo, André, que seja uma pessoa, sempre tem um visitante. E é incrível, porque às vezes tem pessoas que a gente conhece, tem pessoas que a gente nem sabe quem é. Então a nossa expectativa é de alcançar o italiano, alcançar a partir da nossa comunidade, daquela cidade que a gente está ali. A gente tem pensado, temos as casas dos velhinhos, tem hospital, tem escola. Então Campos Brancos. Para a gente começar agora, no segundo semestre, entra a questão do coro também. Então, começar a usar isso para trazer o italiano. Eu, pelo menos, e você sabe disso, eu não saí do Brasil para evangelizar brasileiro. É lógico que os brasileiros são mais que bem-vindos porque vão nos ajudar na base da igreja. Mas o chamado é para ganhar o italiano para Jesus, para evangelizar esse pessoal. Porque um italiano, André, que entende, é ele que vai falar para outro, é ele que vai trazer a esposa, ou ela que vai trazer o marido, e um italiano convertido faz um belo estrago no inferno, trazendo essa galera para Jesus. Então a expectativa é muito grande, a gente vê que o Senhor tem nos conduzido e a gente espera que nesse segundo semestre grandes coisas aconteçam para a glória do Senhor. Fantástico. Rubem, muito obrigado. Fica aqui registrado o meu beijo também para todo o seu rebanho. Amém. Eles te amam. Que já mora no meu coração. E a nossa oração de que Deus faça isso florescer mais e mais e que Deus continue a te sustentar nessa santa obra. Amém. Esse foi o IBP Entrevistas. Até a próxima, com alguém certamente também interessante. Sabe que meu amor pela Itália, na verdade, começou bem cedo. Minha mãe falava assim, para de cantar essas músicas, porque senão você vai ficar só comendo pizza e vai ficar gordo igual eles. Era essa que minha mãe falava. Tudo começou por causa do Pavarotti, né? Sim. Da famosa... Alla vincerò, vincerò. Tchau!